Deus, aleluias. Vamos ler a palavra de Deus, nós vamos aprender um pouco e vamos orar ao Senhor. Nós vamos receber bênçãos e vitórias. No livro de Gênesis, nós vamos encontrar aqui a história de Noé. Noé, o seu nome significa repouso. Nós observamos aqui que ele veio ser neto de Matusalém. Matusalém significa homem de lança, e tem 969 anos. Matusalém morre, hein? O pai de Noé veio a ser Lameque. Lameque estava aí agora com um filho que veio ser importantíssimo para Deus. Depois que Lameque ele gera este filho, nós vemos que Noé achou graça aos olhos de Deus, né? Lameque, tinha 182 anos quando gerou Noé. Nós vemos que esse pai de Noé viveu 595 anos. E nós vemos aqui, foi gerando filhos e filhas, e todos os dias da sua vida foram 775 anos e morreu. O pai de Noé morre com 777 anos. 777 anos morre o pai de Noé, né? Nós vemos então os primeiros nomes da história de Noé e o seu significado. Nós vamos ver aqui que Noé tinha 500 anos quando ele teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé, né? Sem, Cã e Jafé. Você anota, né? Para ver que cada um deles teve ali a sua própria família também. Mas inicialmente, o que Deus quer nos falar sobre Noé é que houve grande corrupção do gênero humano, a prostituição. Nós vemos que houve um momento em que a Bíblia, o próprio Jesus diz que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos. Até que eles não perceberam, veio o dilúvio e destruiu a todos ali. Nós vemos que Noé e a sua família foram salvos, né? Mas nós vamos ver aqui que Deus anuncia a Noé o dilúvio. Ele anuncia o dilúvio e ele diz a Noé: faz para ti uma arca de madeira de ciprestes. Veja que o dilúvio ia ser necessário que houvesse algo para escapar, né? E eles escapariam aqui numa arca de madeira, e ela era revestida de betume por dentro e por fora, né? Nós vemos aqui que ele constrói a arca e Deus manda que ele coloque animais limpos de toda espécie e animais imundos. Dos animais limpos eram 7 pares de cada, e dos animais imundos 1 par de cada. Então Deus anuncia o dilúvio a Noé
Deus fez aquela aliança com Noé, que ele se salvaria com a sua família dentro da arca. Hoje nós podemos dizer que a nossa arca é o Senhor Jesus, que é quem nos salva. O sangue de Jesus Cristo é quem nos perdoa. E nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então Noé entra na arca com os animais e com os filhos e as noras, né? Então aqui eu já vou ter 8 pessoas que foram salvas naquela arca. Foram 8 pessoas salvas na arca de Noé, né? Aquela arca foi feita para Noé, os animais e a sua família escaparem do dilúvio. Nós vemos que o dilúvio teve início no dia 17 do mês, do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. E o dilúvio foram 40 dias com 40 noites de chuvas, né? A data do início do dilúvio está em Gênesis 7, versículos 6 a 11. E nós vemos que houve ali 40 dias com 40 noites de chuvas. Foram chuva muito forte, a Bíblia chama de copiosa chuva. E nós vemos no capítulo de número 8 que a duração do dilúvio foi de 375 dias, né? Ele veio a findar no capítulo 8, versículo 13 e 14, no dia 27, no segundo mês do ano 601 da vida de Noé, né? Do ano 601 da vida de Noé, terminou o dilúvio. Noé vai sair da arca com a sua família. Ou seja, nós vemos que houve ali a necessidade de que houvesse paciência, que houvesse paz, que houvesse harmonia dentro daquela família, né? A arca era agora uma grande casa, uma grande família ali dentro, vivendo de maneira que eles tinham algumas obrigações de cuidar dos animais e cuidar de si mesmo para sobreviverem àquele grande dilúvio, né? Nós vemos que a arca tinha ali medidas dadas por Deus. As medidas principais são a largura, 22 metros e 50, isto é 50 côvados. A altura, 13 metros e 50 centímetros, 30 côvados. E o seu comprimento, né, 135 metros, né, 300 côvados. Havia uma janela de 45 centímetros e uma porta que não tem uma medida exata daquela porta, né? Essas medidas elas foram seguidas literalmente passo a passo para que pudesse está de acordo como Deus mandou. E a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme o Senhor mandou, né? Veja que nós vamos observando que houve nos dias de Noé um escape para a vida, para a família, e foi Deus quem preparou o escape para a família, para Noé, para conservar a vida tanto dos seres humanos como dos animais naquela época, que seriam destruídos pela força das águas, pelo dilúvio, né? Noé era um homem justo, era um homem que andava com Deus, era um homem, a Bíblia diz aqui que este foi
o segundo homem que andou com Deus, né? O primeiro era Enoque, em Gênesis 5:24, e Noé aqui, Gênesis 6:9, ele andava com Deus, né? O tipo de madeira da arca que foi escolhido por Deus foi ciprestes, né? Era uma arca betumada e tinha 3 níveis. O primeiro era o térreo, o segundo nível e o terceiro nível sendo assim um segundo andar de algo flutuante, né? Nós vemos que a chuva que durou 40 dias, ela está em Gênesis 7:12. Nós vemos, às vezes alguém pergunta, né? Pastor, onde é que está, presbítero, onde é que está essa referência? Gênesis 7:12, a chuva dura 40 dias com 40 noites. Os animais limpos, onde é que estaria aqui? Está na Bíblia aqui, 7 pares de animais limpos, 7 pares de animais imundos, né? Nós vemos que estavam dentro da arca, né? Algo de interessante aqui é que dentro da palavra de Deus nós vemos este dilúvio acontecendo, a destruição acontecendo para punir aqueles que viviam no pecado, né? Aqueles que viviam no pecado, né? Veja que no capítulo 7 fala dos animais limpos, dos animais imundos. 7:2 eram colocados dentro da arca. Para esses animais, eles tinham algo de interessante, eles eram domésticos. Noé ainda tinha um domínio desses animais, né? Veja que Deus deu capacidade para que Noé os conduzisse de certa forma para dentro da arca, para escaparem com vida. Então nós vemos aqui que passo a passo há uma necessidade de conhecermos a história de Noé, do dilúvio, termos conhecimentos detalhados para sabermos como foi todas as coisas. A vida de Noé, o dilúvio, a sua família, os animais que escaparam, pode ser um exemplo para nós. Pode ser uma forma de dizer assim, como nós estamos desapercebidos hoje, muitos, numa vida pecaminosa, precisamos que alguém abra os nossos olhos, pregue a salvação, porque como teve o dilúvio que destruiu ali a todos, escapando só os que estavam dentro da arca, também haverá o arrebatamento da igreja num momento em que é inesperado. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos, disse o apóstolo Paulo. Jesus disse que é como um relâmpago, é muito rápido. E é em um momento que não foi revelado, porque nem os anjos do céu e nem o Filho do Homem sabem o dia do arrebatamento. A Bíblia diz aqui que depois que houveram aqueles momentos extraordinários da chuva, aí vem a hora em que nós vamos ver já a arca está levantada das águas, está muito alta. Nós vemos que em Gênesis 7:20 a arca ficou 15 côvados, isso é 7 metros e 75 centímetros acima do monte mais alto que estava por ali, né, o Monte Ararat. O Monte Ararat. A Bíblia mostra que com 150 dias as águas predominavam, aí Deus sopra um vento sobre a terra e as águas começam a baixar, Gênesis 8, versículo 1. No dia 17 do 7º mês, a arca repousa no Monte Ararat.
Isso já estava com 5 meses de dilúvio, Gênesis 8:4. No dia 10, no mês 10, no primeiro dia, consertando aqui, no mês 10, no primeiro dia, apareceram cima dos montes, né? Isso quer dizer, 8 meses já estavam as águas sobre a terra, em cima dos montes mais altos, começa a aparecer só ali pouquinhas coisas dos montes, né? E quando vão se passando os dias, vão se passando, as águas prevaleciam, tudo ali tinha sido destruído. Imagine carne podre, imagine tudo destruído, animais, plantas, tudo que havia naquela época foi destruído pela força do dilúvio, das águas, porque a Bíblia diz que eram águas de baixo e águas de cima. Isso faz parte de dizer assim, a pessoa, quando ela quer ter um escape de Deus, ela faz como Noé e os seus filhos e as suas filhas, que entraram naquela arca obedecendo a voz de Deus, aceitaram fazer uma aliança com Deus, aceitaram a aliança de Deus, né? A Bíblia vai mostrar aqui que Noé vai sair da arca, né? A duração ali de 1 ano dentro da arca foi algo muito tremendo, 375 dias, né? 1 ano e 10 dias dentro daquela arca, né? Nós vemos aqui que quando Noé percebe que chegou um determinado momento que ele pode soltar uns animais, ele solta o corvo, né? Considerado um animal imundo. Ele é meio aparentado do urubu, Gênesis 8:7. E o corvo voltou para dentro da arca. Depois Noé solta uma pomba. Ela volta a primeira vez, ela volta a segunda vez, na terceira vez ela não volta mais. Gênesis capítulo 8, versículo 8, versículo 10 e versículo 12. Noé então sai da arca com a sua família e ele se torna agricultor. E depois que ele saiu da arca, ele levantou um altar, fez a melhor oferta a Deus dos animais. Deus, ele sentiu o cheiro da oferta dada por Noé sobre o altar, e Deus abençoou, né? E Deus fez aqui uma nova aliança com todos os que saíram da arca, animais e pessoas. Gênesis 9, versículo 1, você começa a ler, você vai ver que Deus começa a fazer ali aliança, né, com todos aqueles que estavam saindo da arca. Gênesis capítulo 9, versículo 8 ao 17. E Deus pronuncia ali, aí Noé, depois que ele plantou uma vinha, ele embriagou-se, e depois de bêbado ele se despiu, tirou as suas roupas. Um dos filhos viu ele, né, chamado Cão, nu, e avisou aos outros 2 irmãos. E isso foi muito ruim, porque Noé pronunciou uma maldição contra a vida dele, né? Então Noé, ele veio a morrer com 950 anos, está em Gênesis, capítulo de número, em Gênesis, o último versículo de Gênesis 9, Gênesis 9, 29. Porém, aqui há um questionamento. Noé morre com 950 anos. Agora veja bem, nós podemos observar o seguinte, porque Noé viveu 600 anos e entrou na arca.
Então, antes de entrar no dilúvio, antes de entrar na arca, antes de começar o dilúvio, ele tem 600 anos. Ele passou um ano dentro da arca, então 601 anos. Depois que ele sai da arca, quando se encerra o dilúvio, ele viveu mais 350. Então essa soma seria 600 mais antes do dilúvio, mais um ano dentro, mais 350 fora, 951 anos seria, então, um questionamento teológico que Noé poderia ter morrido com 951 anos. Mas a Bíblia literalmente afirma 950. Então, para questionar esses pontos, nós poderemos dialogar lá no meu WhatsApp, onde você vai ouvir a voz de Deus. Nós vamos aprender a Bíblia e saber um pouco mais da palavra de Deus. Eu vou orar por você. Muitas bênçãos, muitas pessoas lá na campanha. Salmo 65, versículo 11. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro ao Senhor, agradecendo por todas as coisas. Aqui alguns pontos da palavra do Senhor em Gênesis, para que o Senhor, meu Deus, neste momento seja glorificado, o mal seja destruído e as pessoas aprendam um pouco mais da palavra do Senhor. Eu venho como boca de Deus e profeta de Deus, profetizar bênçãos e vitórias, e o nome de Deus é glorificado nas bênçãos e vitórias. Toda vez que o teu povo recebe uma bênção, nós damos testemunhas para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Esteja comigo lá na oração no WhatsApp. Muitas pessoas, até o dia 12 nós estamos na campanha de Salmo 65, 11, onde Deus coroa o ano. Deus coroa o ano de bondade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.